Obrigado pelo convite. Gostaria aqui de parabenizar o programa Biota pelo evento. Tudo que o Leonardo falou aí, a gente tem tentado mostrar e fazer em alguns ensaios e alguns exemplos de modelagem. Eu vou mostrar para vocês hoje, basicamente, um grupo de modelos que eu produzi faz uns 10 anos, quando a gente ainda duvidava que existia mudanças climáticas. Depois depois passaram 10 anos, eu fiz novamente esse estudo e a gente vê que essa dúvida cada dia está menor. Cada dia a gente está cada vez mais se conformando de que as mudanças climáticas ocorrem não só nas calotas polares, onde a gente tem essa pressão muito forte, mas na nossa casa, no nosso quintal, aqui na Mata Atlântica, né? E os modelos climáticos hoje ao meu ver, uma excelente ferramenta para que a gente possa ajudar a projetar essa nova sociedade, essa nova utilização dos recursos naturais que a gente está fazendo aqui na nossa casa, aqui na Mata Atlântica. Então, aí eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos potenciais do aquecimento global na distribuição das espécies aqui da Mata Atlântica. O primeiro conceito que eu gosto de mostrar sempre é o que a gente está chamando de Mata Atlântica. Da onde que ela começa, aonde que ela termina. E esse é um mapa da área potencial do que a gente chamava de Mata Atlântica. Hoje, esse mapa não é mais isso. Isso aqui era tudo que poderia, o que era para ser Mata Atlântica, né? A nossa Mata Atlântica hoje, ela é dividida em todas essas características e cada uma dessas florestas, né, elas têm espécies específicas, espécies com comportamentos diferentes, com atitudes sobre o ecossistema daquela região diferente. Basicamente, o nosso primeiro estudo que a gente fez, eu trabalhei com a floresta umbrófila densa. Por quê? Uma que é o que a gente chama hoje, o que a gente conhece como Mata Atlântica, né? É a famosa Mata Atlântica que todo mundo quer ver, é essa, floresta umbrófila densa. E é uma das mais afetadas, simplesmente pelo nível de ocupação na área costeira. E é uma das que tem também hoje o maior risco de extinção das espécies que nela vivem. Então, é só para que a gente possa hoje ver o que era e o que restou dela. Antes de a gente fazer qualquer tipo de modelo, né, a gente tem que estudar um pouquinho daquilo que a gente está fazendo, qual é o nosso objeto de estudo. A gente tem aqui no mapa da direita, no mapa da esquerda, quer dizer, uma projeção. Também é um modelo de 1500, onde a gente tinha aí a projeção da Mata Atlântica antes do descobrimento. E depois a gente tem, em 2007, um mapa atualizado da SOS Mata Atlântica, onde tem o que sobrou da Mata Atlântica, são só esses pontinhos verdes. Então, a gente tem hoje em torno de 7,6% da Mata Atlântica, daqueles 100% que poderiam ter, só 7% hoje está sobre preservação, e ainda assim, sobre preservação, ela é altamente fragmentada, elas estão em diferentes estágios sucessionais, né? Tem situações de conservação diferentes, a gente tem áreas como Serra do Japi, enfim, diversas outras áreas que estão bem preservadas e outras que hoje a pressão humana ou a pressão, por exemplo, de uma própria rodovia afeta muito essa área. Grande parte do que foi preservado só foi preservado não porque a gente não quis, a gente teve um cuidado, mas sim porque ele era impróprio para a agricultura. Ou o terreno era muito alto, ou o terreno era tinha muitas pedras, enfim. E essas áreas foram protegidas. E hoje, quase 100% do que a gente conhece como Mata Atlântica, floresta umbrófila densa, está hoje sob cerca, ou seja, sobre área de proteção ambiental, né? E só assim que a gente conseguiu hoje preservar e conter
a diminuição da floresta da Mata Atlântica. Vendo tudo isso, vamos fazer agora um recorte só para o estado de São Paulo. Isso aqui, pessoal, é sem mudança climática. Isso aqui é só sobre a pressão do homem. A gente tem uma projeção de uma situação primitiva até 1920 ali, são projeções, são modelos. E depois a gente já começa ali a ter, hoje, já modelos já de ocorrência por foto de satélite ou por foto de georreferenciamento. E a gente tem uma situação no ano 2000, ou seja, 14 anos atrás, naquela que está ali, ó. Antes de eu continuar qualquer tipo de palestra, importa se está mudando ou não o clima para eu preservar uma área como essa? Para mim não importa. Para mim eu tenho que preservar. Eu entendo que há mudanças climáticas. Ponto. Mas, independente se eu acredito ou não, a Mata Atlântica do estado de São Paulo é isso aí. Então, independente se eu quero ou não acreditar, se os modelos do IPCC eles são reais ou não, ele está aí, é o que sobrou. É isso que sobrou hoje. Então, eu ponho uma atenção, um olhar sobre esses 7%, né? Ou nem isso desse bioma eu vou ter. Esse é um estado de conservação do sul da Bahia. O sul da Bahia teve um efeito de espinha de peixe, que foi com a construção da BR-101 e com a BR-116. A gente começa lá em cima, em 45, e se vocês perceberem aonde passa a rodovia aqui ela é construída, olha ela aqui, em vermelhinho. E a gente vê aquelas espinhas de peixe, igual uma espinha de peixe mesmo, de habitação, de destruição da floresta atlântica no sul da Bahia. Olhando para 45 e olhando para 1990, precisa da mudança climática para eu preservar essa área também? Na minha cabeça também não precisa. Né? Baseado nesse histórico aí, né, de desmatamento e com as diversas pesquisas sobre mudanças climáticas, veio à minha cabeça há 10 anos atrás, né, se a situação é essa, qual seria a situação se a gente colocasse o clima, pegasse esses modelos que na época eles não eram utilizados, os modelos do IPCC não utilizavam modelos climáticos brasileiros, tinham os modelos eles eram gerados pelos modelos atmosféricos gerais do planeta, mas os dados brasileiros não iam para o IPCC. Só em 2007, se não me falha a memória, esses dados foram ao IPCC e aí sim trouxeram para a gente dados mais concretos sobre a nossa região e, ao meu ver, também dados mais alarmantes, porque os modelos aqui eram muito genéricos. Eram modelos de 50, 60 quilômetros por 60 por 60. 60 por 60, tipo, tem 2 células na cidade, no estado de São Paulo, né? 4 células, se você bobear. O que não nos dizia muita coisa. Né? E hoje a gente já consegue aí. Sabendo que uma espécie, buscando um pouquinho do que o Léo falou, né? Sabendo que uma espécie pode se deslocar, mudar sua rota migratória, reduzir ou aumentar sua área de vida, né? Ou sua área de ocorrência, que ela pode migrar e colonizar, morar num outro lugar, né? Isso é baseado em fatores bióticos ou abióticos. Os fatores bióticos podem ser, né, as interações entre uma espécie e outra, a polinização, a dispersão, né, todos esses mecanismos fazem com que essas mudanças facilitem essas mudanças, sejam promotoras dessas mudanças. Ou fatores bióticos. Então, por exemplo, um padrão de colonização, né, uma espécie conseguiu chegar até um lugar e aí depois ela achou, por exemplo, uma formação de montanhas. Ela não consegue, uma barreira geográfica, ela não consegue ir para o outro lado de lá. Isso pode ser um divisor para essa espécie. Isso pode limitar o crescimento dessa espécie. Alteração de uma corrente marítima, mesmo que um cardume de peixes ele queira ir
migrar para um lugar mais frio, por exemplo, mas se a corrente o leva para o outro lado, por mais que ele tente, ele não vai conseguir fazer essas mudanças. Então, esses processos, eles modificam o processo simples de migração. É muito simples, né? A gente pensa num pássaro, né? Que faz isso todo ano, no inverno, migra 1000 quilômetros e depois ele volta. Alguns pássaros fazem isso. Só que um jatobá não faz isso. E as alterações climáticas gerais. Pode ser que ele não tenha mais, hoje, um lugar específico para, quando ele chegue naquele lugar que ele migrava, ele esteja a mesma condição climática que ele tinha. E que ele faz isso. O processo de migração, o caminho, tudo está no DNA dele. Ele faz isso, sempre fez e sempre vai fazer. Se a hora que ele chega naquele lugar, ele não tem onde, aquele lugar não é propício, isso pode gerar um problema de distribuição. O meu modelo foi muito simples. Hoje, o que o Léo falou, que a gente está usando modelos de uso de solo, modelos de ventos, tem um monte de outras variáveis, no qual hoje a gente já consegue trabalhar com elas e deixar esses modelos mais robustos. Né? Falar só em temperatura e precipitação é muito simples, né? E é muito simplório. Mas, ao mesmo tempo, esse conjunto de dados já vai lhe dar um grande conjunto de respostas a algumas perguntas simples. Como, por exemplo, essa. Com o aumento da temperatura, né, e a mudança dos padrões de precipitação, as espécies podem se locomover para lugares mais frios. Vamos imaginar, esse é um processo de modelagem para que a gente possa entender o que a gente faz mais ou menos. A gente tem aqui imagina que essa faixa amarela seja uma faixa hipotética, não é assim, mas vamos abstrair. Que todo mundo aqui esteja numa temperatura média anual de 24 graus. Então, aqui em cima é 25 e aqui 26. E aqui embaixo, 23. Se eu aumento 1 grau na temperatura geral da Terra, aonde era 24, vai passar a ser 25. No modelo geral, hipotético. Então, eu dei uma deslocadinha aqui para que a gente possa tentar adaptar um modelo. Então, aonde era aqui 24, passou a ser 25, correto? Essa espécie, pontinho vermelho, estava muito bem localizada lá. Ela estava bem, ela estava com o seu estado ótimo de fotossíntese, com o nível de nutrientes no solo interessante, absorção, evaporação, evapotranspiração. Teoricamente, agora, esse espaço baseado só na temperatura está a 60 km para baixo. Se eu fosse uma ave, muito simples, né? Eu desço, procuro um outro remanescente florestal de Mata Atlântica, no sul do país, e vou morar lá. Mas pense que eu sou um jequitibá. Então, eu não faço essa mudança. Então, essas espécies vão acabar continuando a ficar aqui, e agora elas estão num conjunto de temperaturas que não é mais ótimo para elas. Sempre me perguntam assim, mas se mudar a temperatura, o meu palmito Jussara vai morrer? É aquilo que o Léo falou. Ele falou, não, ele não vai morrer de uma hora para outra. Ele vai poder, não é que ele vai se adaptar. Ele já tem uma faixa no qual ele trabalha. Ele já trabalha lá, ele já consegue fazer fotossíntese dos 27 aos 23. Só que o ótimo dele é ali no 24. Então, ele vai continuar fazendo a fotossíntese, vai continuar fazendo tudo que ele faz, só que agora num modelo menos ótimo, pior, ali, no 27. E o que pode afetar isso? Isso pode afetar, por exemplo, a produção de sementes boas. Pode diminuir a ocorrência de um dispersor. E tudo isso todos esses fatores juntos podem diminuir o processo de deslocamento dessa espécie. As espécies andam, correto? Com a sua dispersão, né? Tem lá
a mangueira, cai uma manga, ela rola, ela andou 100 metros. Se ela brota ali, ela está lá. Então, ela vai no processo de colonização daquela área, ela vai andando. Se ela chega num solo, num lugar onde ela não está propícia, não está no seu ótimo, ela não brota. E aí sim a gente tem um processo de perda de área de ocorrência dessas espécies. O Léo sempre falou, né, o que são modelos. Né? Esse mapa é o mapa mundi. Ele está errado? A gente não pode falar que ele está errado. Ele não é falso, ele não está errado. Ele só está hoje não apropriado à nossa época. Em 1500, esse mapa valia, era com isso que as pessoas navegavam, era com isso que se tinha, era isso que se conhecia. Então, esse mapa era apropriado, era adequado, era uma representação da realidade daquela época. Qual é o mapa que hoje representa a nossa realidade? Sobre as mudanças climáticas. E é isso que eu acho que o Léo tentou falar um pouco, né? Quais são os dados que a gente tem? O que a gente está fazendo? Qual é o nosso... Se daqui a 10 anos... Eu gostaria de, daqui a 10 anos, olhar e falar que os meus modelos estavam errados. Eles estavam muito pessimistas. Eu gostaria. Por quê? Mas para as ferramentas que a gente tem hoje, essa é a nossa realidade. Então, os mapas que a gente não pode virar e falar assim... Você pode virar e falar assim, ó, seu mapa não é apropriado, porque tem um erro de conceito, seu mapa não é apropriado porque você esqueceu de colocar uma variável. Enfim, ele pode não estar apropriado por diversas razões, mas se ele é real ou não, a gente não sabe, ele é um modelo. Né? Nem o modelo da Terra redonda é o modelo mais fiel que a gente conseguiu, mas ela não é redonda, redondinha assim, igual uma bola de futebol. Mas a gente consegue aceitar um modelo redondo tranquilamente, hoje. Né? Isso aqui não é projeção, não. Isso aqui são dados reais. Esses são os padrões só de dióxido de carbono. Nos períodos pré-industriais, a gente tinha 280 partes por milhão. Está aqui, ó. Esse aqui é só esse pedacinho. Em 1994, a gente aumentou para 358 partes por milhão. Isso é contado, isso é medido. E em 2006, a gente... 380 partes por milhão. Alguém tem dúvida de que o dióxido de carbono está aumentando? Não, ele é medido. Está lá. E outra, todo mundo fala assim, mas essa é a pergunta que ela sempre ocorre. Não, mas esse processo não é natural? Ele é natural em 400, 500, 1000 anos, e não em 50. Não de uma era industrial para outra, a gente quase que dobrou. Então, 50% de aumento de dióxido de carbono. Ninguém, não tem estrutura que aguente, que tenha essa plasticidade fenotípica que aguente isso. Né? Nem nós mesmos. Né? Hoje tem países que a gente já está usando máscara. Se aumenta a temperatura, tudo bem, mas então vamos só falar sobre dióxido de carbono. Então, já é um problema, já, que é medido. Pensando em tudo isso, o IPCC, em 2007, fez um modelo, e esse modelo aí já usa os dados aqui do Brasil. Ali existem vários modelos de projeção, eles têm mudanças de escala, mudanças como uns usam ocupação, modelos climáticos de atmosfera diferente do um para o outro, mas, enfim, no resumo, a gente tem aí a linha, o A2, que é a linha vermelha, um modelo mais pessimista, ou seja, né, com um aumento aí, chegando em torno de 3 graus na temperatura global, então um aumento global da temperatura em torno de 3, e um modelo mais otimista, o B1 ali, um azulzinho, onde a gente tem aqui em torno de 1,5
grau no aumento da temperatura, né? De 2 a 4, né? Vamos fazer aí um arredondamento. Essas são projeções. Hoje, a gente tem até, a gente já tem mais uma curvinha aqui, né? Ó. Esse mapa foi, gerado aqui, isso aqui tudo é previsão, e aqui já tem alguns que já podem ser medidos já aqui. Hoje nós já temos 10 anos, que podem já nos comprovar, será que a gente está fazendo isso mesmo? Será que essas linhas estão... Sabe qual que é a resposta? A medição está aqui, ó. Ela está acima do cenário pessimista. Então, não é uma questão da gente virar e falar assim, nossas projeções estão erradas. Elas estão erradas para menos. Como é que eu vendo tudo isso, eu fiquei também super abismado como vocês. E falei assim, temos que fazer alguma coisa, vamos tentar estabelecer aí um conjunto de espécies de Mata Atlântica para que a gente possa aí fazer um estudo para 50 anos. Qual é a projeção, utilizando esses dados, da nossa Mata Atlântica para 50 anos? Eu escolhi um conjunto de espécies e peguei a localidade dessas espécies. Aonde que cada pé de palmito estava, tinha lá um pesquisador que foi e tirou uma coordenada geográfica daquele espécime, embaixo da palmeira. Os dados topográficos, que a gente tomou como não mudantes, né? Eles imutáveis, né? Eles não mudaram, e nem a gente esperou que não mudariam nos próximos 100 anos. Os dados climáticos, os atuais, os modelos atuais e os modelos alterados, que já são essa projeção para 100, 50 anos. E escolhemos um algoritmo e uma técnica de modelagem. Hoje existem várias técnicas de modelagem, diversos algoritmos que podem trabalhar esses dados e gerar esses dados para vocês. Na nossa época, lá, 10 anos atrás, a gente tinha poucos modelos, hoje já existem modelos mais robustos para se trabalhar com isso. A gente trabalhou hoje, né, com uma lista de 107 espécies, 107 conjuntos, né, de espécies, de listas com 38 espécies. A gente pegou todos esses dados, avaliou se esses dados eram válidos, se não eram, e relativizamos ele conforme a abundância, o tamanho da amostra, e geramos uma lista de espécies na qual a gente iria trabalhar. Então, todas essas espécies que estão aqui são endêmicas de Mata Atlântica, são endêmicas do Floresta umbrófila densa, né? Tem algumas que podem ocorrer em outras formações, mas dentro da Mata Atlântica, né? E foram através desse conjunto de espécies e através de um trabalho no qual ele dizia o seguinte: se eu pegar qualquer fragmento da Mata Atlântica e eu encontrar essas 37 espécies, eu posso chamar ela de Floresta umbrófila densa. E foi daí que a gente escolheu isso, porque a gente queria trabalhar não só com a espécie, não só com esse monte de... A gente queria trabalhar com o bioma, a gente queria trabalhar com a Mata Atlântica. O que vai acontecer com a Mata Atlântica em si, não só com essas espécies, né? A gente usou um sistema de dados, de coletas, um banco de dados para ter essa qualidade desses dados de ocorrência. Escolhemos lá um dado, né, como é que a gente ia marcar essas espécies dentro do mapa. Tiramos todos os dados que a gente achava que não prestava, que eram duplos, que eram dúbios, que eu não sabia qual que era, que a gente não sabia de onde vinha, e ficamos aí só com 2.837 localidades. A gente trabalhou com um mapa topográfico e com os dados do IPCC, onde a gente tinha lá média anual da precipitação e trabalhamos com máxima, média, mínima e amplitude diurna de temperatura. Aí são nesse momento, nesse conjunto de dados, que quando o Léo fala que a gente coloca lá o uso do solo, a gente coloca aqui mais uma camadinha, mais um mapa. Olha, a sua espécie agora só ocorre
baseado na altitude 32. Por quê? Porque saiu um trabalho, a gente põe aí, ó, nesse bolo, que vai depois, a gente vai somar todos eles, para que a gente possa criar mapas interessantes. Resumindo, como é que se faz modelagem? A gente tem aqui um conjunto de temperaturas e precipitação. Então, uma espécie está ocorrendo aqui, ó. Eu vou lá no campo e acho um palmito. E tiro lá a coordenada dele, a temperatura de onde ela está e a precipitação daquela região. Então, ele está aqui. Aí eu vou mais para o sul e acho ele aqui. Então, ele vai formando essa mancha, essa área. E, ao mesmo tempo, a gente tem a localidade das espécies. Esse mapa aqui é real, foram todos os pontos que eu usei. Ah, mas tem ponto ali no Acre. Tem ponto no Acre. Por quê? Porque se for a mesma espécie, ela também está adaptada lá no Acre, não está? Então, ela tem uma faixa no qual ela também trabalha lá no Acre. Então, eu precisava saber desse dado, porque senão eu estaria fazendo uma parcela, uma população desse endêmico. Então, essas espécies podem ocorrer em outros lugares. E se elas ocorrem hoje naturalmente em outros lugares, quer dizer que elas podem estar lá em sua plena qualidade. E aí esse dado também era importante para o nosso modelo. Cruzando tudo isso, eu tenho aqui um conjunto agora de temperatura, de dados, e que eu posso fazer um mapa de ocorrência dessas espécies. Todo mundo que tiver, nesse meu mapa, todos os dados que tiverem entre essa área, eu pinto ele no meu mapa. E depois eu pego isso aqui e reduzo ele, certo? Ou mudo ele de direção, que eu mudo a temperatura. E aí eu consigo fazer os mapas de projeção. E é isso que a gente fez. Nós tivemos aí, eu trabalhei com 2 tipos de cenário. As 37 espécies estão aí. No cenário otimista, a gente tem uma redução de área potencial de ocorrência de em torno de 25% diária. E no cenário pessimista, em torno aí de 50% diária. O que significa isso? Não significa que há uma efetiva redução de 25% na população existente de Mata Atlântica. Não. Porque o espécie vai estar lá. Ele daqui a 50 anos vai continuar lá. Não no seu ótimo, mas ele vai continuar lá. Isso quer dizer que a área que ele poderia ocorrer está diminuindo. Então, eu estou fazendo uma pressão sobre essa espécie. Eu estou cada vez mais falando para ela, olha, você só pode ficar nesse canto, você só pode ficar mais ao sul, você só pode ficar numa temperatura mais friazinha. Então, eu estou reduzindo a área de ocorrência dessa espécie, potencial, através de um modelo. Vou mostrar para vocês Heterpedurus, que é um palmitinho. Isso é a área potencial de ocorrência atual. É onde o palmito pode ocorrer. Se eu for aqui, ó, vai ter um palmito? Não sei o que tem lá, mas ele pode. Se você plantar, pode ser muito provavelmente que vai vingar. Aí a gente fez essa projeção, tá vendo? Para o cenário pessimista e para o cenário otimista. Olha o tamanho da redução de área, para onde foi. Áreas como o Nordeste inteiro foram perdidas. Ou seja, essa espécie não vai mais ter uma área potencial de ocorrência lá onde ela tinha ontem, aqui, ó, fortíssima presença. Pode ser que essa árvore que esteja aqui sofra muito e acabe morrendo, por exemplo. E uma área de 60% de redução de uma área de uma espécie é muito, pessoal. É muito. Essa ainda é uma espécie que se deu bem, né? Tem algumas que no cenário otimista ela já perdeu 35%. Guapira já tinha uma área de ocorrência muito grande. São árvores mais que podem estar distribuídas numa área maior, ficam em temperaturas em variações maiores, mas mesmo essas mais generalistas, elas assim, mesmo assim sofrem redução.
Ingá, que é outra, 63%. 63% é praticamente, tem algumas áreas, dependendo das áreas dos remanescentes florestais, acabou, já era. Não tem mais área para essa espécie ocorrer. Aí você diz, você não teve nenhuma que aumentou de área? Sim, foi aquilo que o Léo falou. Tem espécies que podem se aproveitar disso. Hoje elas trabalham bem numa temperatura, mas se tiver um pouquinho mais frio, ela vai trabalhar mais, ela vai crescer mais, ela vai ser mais oportunista. Essa é uma delas. 8%, tudo bem. Olha no cenário pessimista. Então, o que isso pode estar ocorrendo? Pode estar ocorrendo que, se aumentar um pouquinho, tudo bem para ela. Quando começa a aumentar um pouco mais, e num período de tempo maior, essa espécie pode sofrer muito. E aí a redução de área pode ser muito drástica e de uma hora para outra. Então, a gente pode ter também... Esse mapa pode ser interpretado de diversas maneiras, como o erro de... como eles estão muito próximos, né? De falar, então eles estão muito próximos ali do 10%, enfim. Mas é um dado a se dizer que tem algumas espécies que aumentam mesmo, né? Que aumentam de área. Por que essa teve a maior redução? Porque olha, quando a gente faz o mapa dela, ela ocorre no país inteiro. Ela pode ocorrer no país inteiro. Então, a área de abrangência dela já era gigantesca. Aí ela sofre bastante, mas mesmo assim, ela tem uma área muito grande ainda, mas ela sofre bastante, mas tem uma área muito grande. E essas não são as espécies no qual a gente tem que dar mais ênfase. São espécies como essa aqui, ó. Essa espécie já não tem área potencial atual já para ela. Ela já é quase que endêmica de uma região. Aí você vai e faz uma redução nela, onde você chega a ter 73% de redução. E outra, endêmica de um único lugar. Aqui tem uma reserva florestal aqui, ó. Possivelmente tem essa espécie lá. E daqui 50 anos, provavelmente pode ser que o único lugar no qual você plante essa espécie e ela vingue em sua plena consciência seja aqui. Essas são as espécies que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Lógico, vamos tomar cuidado com as outras, sem dúvida. Mas são espécies no qual a área já é restrita e a gente está acabando com o ambiente, com o habitat dela muito rapidamente. Então, aqui tem uma série delas, vou passar rapidamente para que a gente possa dar sequência, mas tem aí, essas têm a menor redução. O que teve a menor redução no cenário pessimista, reduziu 30%. A menor redução. A gente chega a ter duas conclusões. Olhando para esses mapas, vocês viram só na redução de área, né? Eu vou passar rápido para vocês verem, no qual a gente percebe também um deslocamento para o sul. Ó. Então, essas espécies estão, além de estar reduzindo, elas estão se deslocando para o sul do país. O que isso quer dizer, né? Isso pode deixar falar com que a gente tem aí uma preocupação com as áreas remanescentes no sul do país, para que a gente possa hoje tomar providências hoje baseadas no que a gente pode fazer. Essa é uma das ferramentas, é para isso que a gente pode usar a modelagem. Juntar todos aqueles modelos que a gente juntou e criar um mapa de área de prioridades para a conservação. Isso não quer dizer que você vai usar que essas são as áreas prioritárias para a conservação. Mas quando a gente reunir todos os pesquisadores de todas as áreas, de todos os níveis de conhecimento, pegar um mapa desse de modelagem e colocar no meio. Para quê? Porque ele vai ser mais uma ferramenta baseada... Porque isso na mão de um especialista que trabalha, por exemplo, com essas espécies, né, Terpedus, ele sabe até onde está aquela espécie que é remanescente hoje. Então, ele sabe que, essa área aqui que você está falando, não tem mais nada lá. Mas aqui ao sul tem uma reserva bacana. Então, isso pode ajudar você a tomar decisões. Isso não quer dizer que é o mapa de área de conservação
prioritários para a conservação do Estado. Não, é mais uma ferramenta para que a gente possa ajudar os tomadores de decisão a observarem uma ferramenta e tomarem uma decisão conforme, por exemplo, ter uma preservação de área. Hoje, a gente tem um contexto aí brasileiro de poucos dados de espécies, um baixo número de registros e poucos trabalhos desenvolvidos, o que dificulta muito que a gente possa evoluir sobre esse assunto, né? A qualidade das camadas são longe de seu ideal e o tamanho dessa escala ainda é muito ruim, né? Um convênio, depois de 10 anos, a gente revisitou esse trabalho, a gente fez um convênio entre a USP, o INPE, a Unicamp e a própria Petrobras e fez um trabalho pegamos os mapas do IPCC, 10 anos depois, e cruzamos com os dados do INPE e fizemos uma escala 40 por 40 quilômetros. Já era, a gente estava trabalhando com 60, 70, 50. Aumentamos o número de espécies e quase que dobramos o número de registros. Dobramos não, multiplicamos por 10 o número de registros. E aí, 50 anos já estava logo ali, né? 2050 estava logo ali. E aí, então, a gente fez para 2100. Aumentamos o número de espécies e chegamos aí a 57 no final de tudo, né? Esses são dados baseados aqui, de ocorrência de algumas espécies já, mas a gente percebe que, mesmo assim, tem uma redução no pessimismo de 90%. A situação está piorando só. Cada vez que você melhora o mapa, ele só piora. Etepedulis, 70%. Enfim, o que eu queria mostrar para vocês é assim, a modelagem hoje é uma ferramenta que está ajudando a gente a prever o futuro da nossa mata, baseado no que a gente tem e baseado no modelo, e baseado numa representação, seja ela, se a gente acha ela verdadeira ou não, enfim, é isso que a gente está tentando, né? Quais são os problemas da Mata Atlântica? Ela é altamente fragmentada, ela sofre ela tem inúmeras intervenções humanas, então a pressão humana é muito maior do que a pressão climática. Independente se a gente está trabalhando ou não, o palmito está sendo pego todo dia, a gente tem áreas de ocupação de Mata Atlântica sendo feito, né? Então, quais são as possíveis soluções para que a gente possa ter mais para frente aí dados melhores, para que a gente possa modelar e criar mais uma ferramenta mais precisa, mais apurada, mais acurada, para fazer parte das nossas tomadas de decisões, né? Preservar os atuais remanescentes florestais, né? Reflorestar essas áreas degradadas, e aí sim, já pensando num conjunto de dados que a gente tem hoje para estabelecer o mapa de área prioritária. Saiu há 5 anos atrás, é isso? Saiu já. Então, será que com aquele mapa a gente já não consegue mais, com as ferramentas de hoje, já começar a criar políticas estaduais, federais, municipais de preservação de áreas, né? E estabelecer ainda, eu acho que essa é uma das principais ocorrências, que é estabelecer esses corredores. Porque o que a gente viu é que há um deslocamento para o sul. Mas se não tiver um corredor para que essa espécie se desloque, ela não voa. Um jatobá não voa. Ele tem que ir né, aos poucos se dispersando. Se ele não tiver um corredor para fazer isso, ele vai encontrar uma barreira geográfica e ele não vai conseguir migrar, né? Então, já criar esses corredores hoje, né, e estimular hoje cada vez mais o programa de coletas de dados e preservar essas pessoas que estão indo para o campo e buscando esses dados e vendo, porque saber que essa espécie está lá, embaixo dela, é um dos nossos problemas. É difícil ter esse dado. Então, acho que esse é uma busca constante que a gente deve fazer no país e investir nisso para que a gente possa ter dados mais apurados. Tá certo? Acho que era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço a atenção. Muito obrigado.